Olá, hoje eu vim falar com você sobre a Paraxá Vai-Ri. Conta a história da morte de Israel, como ele abençoou seus filhos, seus netos e sua morte. Então, o perdão de José para seus irmãos, que acharam que ele tinha guardado rancor e após a morte de seu pai, faria algo para vingá-lo. Mas a gente vê que José realmente perdoou eles. E bom, o que mais me chamou a atenção nessa porção da Bíblia foi a bênção específica com uma profecia que Jacó, Israel, abençoa seu filho Judá. E eu vou ler aqui para você. E vou dizer o que para mim isso significa. Judá é filhote de leão. Te livraste da presa, meu filho. Curva-se e deita-se como leão, e como leão, quem o levantará? Não se tirará poder de Judá, nem a vara de comando dentre seus pés. Até que venha a Shiló, e a ele a reunião dos povos seguirá. Amarrando a vide o seu burrinho, e a cepa de videira o filho da jumenta, lavará no vinho sua roupa, e no sangue das uvas o seu manto. Vermelho de olhos mais que o vinho, e branco de dentes mais que o leite. No meu entendimento, essa profecia pode sim se referir a Yeshua, ao Mashiach, o Messias, o ungido de Deus, cujas profecias mais tarde nos profetas e na própria Torá falariam sobre ele. Nós podemos fazer essa relação porque a gente vê que em alguns trechos, algumas profecias nos profetas falam de Yeshua, o Messias, como Davi, que era o seu antepassado. Ou seja, a gente também pode pegar essa profecia e aplicar a ele, analisando porque ele também era antepassado de Yeshua, mais antigo ainda que o próprio rei Davi. E quando a gente lê aqui que seria um filhote de leão e que se curvaria e se deitaria como leão, e como leão quem o levantaria? Bom, um filhote de leão, aquele que é forte, aquele que protege. E um leão, na sua majestade, se deita. Ele se deita. Quem conseguiria levantar um filhote de leão? Nós podemos fazer uma relação isso quando Yeshua se deitou, quando Yeshua foi morto. O leão se deitou, o leão se ocultou. E quem o levantaria? Era isso que achavam. Quem levantaria o leão? Aqueles que o mataram, aqueles que o prenderam, achavam que o problema estava resolvido, mas não. O problema deles, que eles tinham com a vida, que eles tinham com a luz, não foi resolvido quando eles tentaram apagar essa luz, pois a luz voltou a brilhar e foi realmente levantada. Yeshua foi levantado dos mortos e vive. Quem poderia levantar esse leão dos mortos? Senão aquele que é a própria vida, porque Yeshua é a própria vida, Deus é a própria vida, e a vida não pôde ser contida pela morte, então foi levantada dentre os mortos, para glorificar o seu nome, glorificar o nome de Deus para sempre. E para confirmar que a vida provém dele e que nós podemos viver pela nossa confiança nele. E aqui também diz que o poder não seria retirado de Judá e a vara de comando dentre seus pés, até que venha a Shiló, e a ele a reunião dos povos seguirá. Bom, de Judá, de Jerusalém,
o rei de Israel, Davi, governou. Então, depois, o reino de Israel, as outras tribos, se separaram, mas Judá continuou lá. E Deus fez uma promessa ao rei Davi, de que sempre haveria um filho dele, um descendente dele no trono de Israel, se eles fossem fiéis a ele. E que viria, então, o último desses reis, aquele que reinaria para sempre. Assim como a profecia diz que uma criança nos nasceu, e seu nome seria Deus, Emanuel, Deus forte, príncipe da paz, aquele que viria e reinaria para sempre. E assim, nós podemos ter certeza que também através dessa profecia, o reino não seria tirado de Judá. E no final, a multidão dos povos o seguirá. Seguirá aquele que reinaria para sempre, Yeshua, que virá e tomará o seu reino. E nós podemos ver que essa profecia tem se cumprido, porque os povos têm ouvido falar dele até os confins da terra. A gente que crê no nome de Yeshua, no nome de Jesus de Nazaré. Muitos não conhecem exatamente o nome de Yeshua, mas eles seguem Jesus, que é simplesmente o mesmo. É a mesma pessoa, só o nome que é traduzido. Bom, nós vemos que quando Yeshua virá, todos esses povos, o grande povo de Deus, composto de uma multidão de povos, desde a Índia, da China, pessoas que foram fiéis a ele virão e o seguirão pela eternidade. Nós podemos também ver que, amarrando a vide o seu burrinho e a cepa de videira o filho da jumenta, lavará no vinho sua roupa e no sangue das uvas o seu manto. Ou seja, Yeshua, essa passagem pode ser relacionada quando Yeshua se diz a si mesmo como a videira verdadeira. E quando ele fala também que os ramos que provêm dele, que não dão fruto, serão cortados, mas aqueles que dão fruto serão podados para dar mais frutos ainda. A gente pode relacionar Yeshua a essa videira. E também a entrada dele em Jerusalém, para que ele fosse glorificado e para que verdadeiramente seu manto fosse lavado no sangue, e para que nosso pecado fosse perdoado, porque verdadeiramente o manto do nosso pecado foi lavado no sangue de Yeshua e se tornou limpo diante de Deus. Porque quando ele olha pra gente, ele não vê pecado. Quando ele olha para aquele que confia em Yeshua, que recebeu o seu perdão, ele não vê mais o pecado, mas ele vê o sangue do Cordeiro sobre essa pessoa. Ele vê verdadeiramente que aquele foi perdoado e que aquele rei, o vitorioso, que humildemente entrou em Jerusalém, ele morreu por essa pessoa. E essa pessoa recebeu a salvação porque simplesmente quis recebê-la e abriu o coração para receber. Essa passagem também faz alusão ao sofrimento dele, quando o sangue dele é derramado. Vermelho de olhos mais que o vinho, e branco de dentes mais que o leite. Isso também faz referência àquilo que eu acabei de falar. Os olhos dele, de vinho de sangue. O vinho é relacionado ao sangue. E quando Deus nos olha, através desses olhos, ele vê os olhos, ele vê o sangue de Yeshua sobre nós. E então vê que verdadeiramente nós fomos limpos. E branco de dente mais que o leite faz referência à pureza, à limpeza que ele vê em Yeshua. E através desses olhos de sangue, ele vê em nós a pureza também. Porque através desse sangue, nossas vestes foram lavadas e nós verdadeiramente estamos limpos diante dele. Era isso que eu queria falar com você. Porque essa palavra, essa passagem é tão rica.
que pode explicar tanto o reino de Deus, a salvação, o plano de salvação dele, porque veio o Filho de Deus de Judá, aquele que reinaria para sempre. Humildemente, a videira foi espremida e o sangue, o vinho foi retirado dela, para que nós pudéssemos ter vida. Mas a videira que é a videira verdadeira, aquele que é o leão, que todos achavam, quem o levantará? Quem poderá fazê-lo ressurgir dos mortos? Eles não achavam que ele ressurgiria, mas ele ressurgiu por causa do poder de Deus, porque Yeshua é a própria manifestação do amor de Deus nessa terra. E ele sofreu, e para provar, ele sofreu, morreu, e para provar que dele provém toda a vida, ele ressuscitou. E verdadeiramente, através dele, através dos olhos de sangue, pode ser achado pureza em nós. Porque verdadeiramente nós somos pecadores. Nós cometemos atos de impureza, atos ruins a cada dia. Mas isso nos separa de Deus. Mas Yeshua veio para retirar de nós todo esse pecado, para retirar do mundo todo o pecado. E basta que a gente queira ser lavado, basta que a gente queira receber, confiando que o amor de Deus é capaz de nos abençoar e nos dar aquilo que a gente não merece, que é a vida eterna. Então receber, nos abrir para receber, pois assim nós receberemos e viveremos eternamente em pureza. Branco mais que o leite serão os nossos dentes diante de Deus. E o nosso manto será vermelho, porque foi limpo no vinho, no sangue de Yeshua HaMashiach, Yeshua, o Messias, o ungido de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe muito, te dê a sua paz e te faça verdadeiramente feliz. Lembre-se, você é quem escolhe receber. Por que razão você morreria? Por que razão você deixaria de ser feliz? Por que razão você deixaria de viver e ser abençoado? Lembre-se das palavras que eu digo a você hoje. Entregue-se a Deus. Se arrependa dos seus pecados. Confie no sacrifício de Yeshua, o Messias. Então se abra para receber, porque você receberá a vida se fizer aquilo que Deus quer. E o que Ele quer de você é que você confie, se arrependa, descanse e se entregue, se abrindo para receber as bênçãos que Ele quer te dar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva. E se você acha que mais alguém deveria assistir, compartilhe. Até o próximo vídeo.